Olá, queridas amigas, queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor, que os seus lares brilhem com a luz de Jesus. Este é o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. E hoje nós temos uma lição muito bonita que foi tirada do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares. Lá no seu capítulo 17, ele traz: Filho, trabalha hoje na minha vinha. Então ele nos diz o seguinte: quase todos somos useiros e vezeiros, ou seja, reincidentes, em transferir para depois aquilo que o dever nos aponta como obrigação a ser cumprida imediatamente, custando a corrigir-nos dessa atitude errônea que tantos prejuízos nos causa. Nós temos esse hábito, de ir transferindo para amanhã. Não, amanhã eu faço, depois eu faço, e depois fica mais complicado, Muitas vezes, providências que, se atendidas de pronto, nos custariam apenas uns poucos reais, acabam exigindo o dispêndio de quantias vultuosas, sem falar nos aborrecimentos oriundos de tais procrastinações que bem poderiam ser evitadas. Eu, fazendo uma análise desse texto, pensando em mim, realmente, muitas das vezes, a gente deixa determinadas coisas que poderiam ser arrumadas hoje, vamos deixando para depois, isso vai complicando. Em vez de eu gastar um pouquinho hoje, eu vou gastar um montão amanhã para poder consertar. Veja que lembrança nos traz Rodolfo Caligares sobre situações que ocorrem na nossa vida. E é por isso que precisamos mesmo ir pensando. Porque ir adiando aquilo que nós necessitamos fazer vai nos trazer, além do prejuízo financeiro em muitos casos, também prejuízos emocionais, porque nos irritamos, aí ficamos nos culpando porque devíamos ter feito antes, não fizemos. Precisamos ver se não estamos adiando coisas importantes para amanhã, ou coisas simples que poderão ficar maior amanhã. Continua o Rodolfo Caligares. Outras, vamos negligenciando os estudos, indispensável no setor que elegemos para nossas atividades profissionais, esquecidos de que a cultura ou a qualificação tecnológica não se improvisam e vindo a perder a nossa melhor oportunidade de progredir na vida por falta de preparo suficiente ao exercício de uma função mais importante e, consequentemente, melhor remunerada. Só aí nos apercebemos de que, ao dilapidarmos tantas e tantas horas no doce não fazer nada, estávamos a roubar de nós mesmos. Esta é uma advertência muito interessante, para que nós possamos prestar bem atenção. Muitas vezes nós elegemos determinada profissão para seguirmos no carreiro profissional e nos descuidamos de estudar sobre aquilo que desempenhamos. E não importa qual é a tarefa que você vai executar, antes de fazê-la, deve fazer um planejamento, estudar aquilo que se vai fazer, procurar os melhores meios para fazermos com eficiência, para fazermos de forma mais perfeita, para mostrar a nossa postura diante da vida. Porque aquilo que nós fazemos vai nos retratar, vai mostrar quem somos. Se eu procuro ser caprichoso naquilo que faço, se eu procuro ser atuante naquilo que faço, se eu procuro fazer sempre o melhor,
vai mostrar a todos quem eu sou, que eu procuro realmente o melhor caminho, vai mostrar quem eu sou. Vai mostrar que eu realmente me importo com aquilo que eu estou fazendo e conheço aquilo que eu estou fazendo. Mas se eu faço por fazer, desleixadamente, também vai mostrar esta minha postura daquele que não está preocupado com o que está fazendo. Está fazendo por fazer. Não tem compromisso com a tarefa. Não tem compromisso com o trabalho e não tem compromisso com as pessoas que estão ali ao lado. Porque nós não devemos esquecer que tudo que nós fazemos vai para alguém. E esse alguém vai utilizar isso que nós estamos fazendo. Por mais simples que seja, você trabalha de limpar casas, de limpar salas. O seu trabalho de assear o ambiente vai trazer àqueles que ali vão estar, que ali vão conviver, uma melhor energia. Se você faz isso com amor, você está trazendo fluidos maravilhosos para essas pessoas que vão conviver naquele espaço. Mas se você leva a seu mau humor, se você leva a sua má vontade, você também está carregando de energias negativas aquele local que vai afetar algumas pessoas que, não afeitas à prece, são envolvidas por esses fluidos e tornam-se nervosas, doentes. Daí a nossa importância de prestarmos atenção no que vamos fazer, de estudarmos aquilo que vamos fazer e de fazermos com muita alegria e de fazermos com muita boa vontade. Se você é um médico, é um engenheiro, é um advogado, deve continuar os seus estudos em busca de aprimorar aquilo que você está fazendo. Se você é um estudante, deve estudar para aprender a executar bem as tarefas quando for chamado para tal. Essa a nossa responsabilidade em estudarmos para termos uma situação melhor, como ele coloca no texto. Muitas vezes perdemos oportunidade no trabalho porque não nos esforçamos, não estudamos, não demos de nós aquilo que precisava para aquela tarefa. Não nos aprofundamos no estudo, aí na hora de executar, eu vou fazer mais ou menos. E mais ou menos não é bem feito. E tudo isso no campo material. Nosso estudo, nosso trabalho, nosso relacionamento, nós devemos ter muita boa vontade, não deixar nada para depois, trabalharmos agora no aperfeiçoamento daquilo que estamos executando. E ele vai nos dizer então assim: que dizer então dos danos espirituais motivados pela incúria ou pela falta de aproveitamento desse tesouro inapreciável que é o tempo? Adiamos para amanhã a visita ao amigo enfermo, de cujos préstimos nos socorremos a miúde, e no dia seguinte, à notícia de seu falecimento, o remorso se instala em nossa consciência que não nos perdoa essa ingratidão. Deixamos para qualquer outra ocasião as desculpas devidas a alguém que, num instante de mau humor, tratamos com grosseria e, porque nunca chegasse essa oportunidade, ganhamos um desafeto, cujos ataques e vibrações odientas ora tanto nos incomodam. Esses dois parágrafos muito importantes para todos nós. E não nos esqueçamos do título: Filho, trabalha hoje na minha vinha
E isso realmente acontece. Eu vou falar por mim, que eu tenho que tomar cuidado, tenho que prestar atenção. Mas um amigo enfermo, hoje, por conta da pandemia, eu não posso ir visitá-lo, mas eu posso ligar, eu posso mandar mensagem, eu posso estar preocupado com ele, mas eu tenho que estar presente, conversando, batendo um papo para tirar ele daquele estado, né? Que quando a gente fica doente, a gente fica só pensando na dor, só sentindo dor. Mas quando nós conversamos, nós vamos espraiando a mente e os nossos pensamentos serão outros. Mas se nós não fazemos isso, porque eu não tenho tempo agora, eu vou deixar para daqui a pouco eu esqueci, porque eu me envolvo no meu dia a dia, nas minhas tarefas, e de repente esse meu amigo piora e morre. E aí? Eu não tive tempo para conversar com ele, para ir visitá-lo se pudesse ter ido, ou para conversar, ligar. Vejamos que o tempo é primoroso, né? E ele diz aqui no parágrafo anterior, que dizer então dos danos espirituais motivados pela incúria ou por a falta de aproveitamento desse tesouro inapreciável que é o tempo. E aí deixamos o tempo passar e perdemos a ocasião. Inclusive, como ele diz no segundo parágrafo, né? Nós maltratamos alguém, a esposa, o filho, um amigo, e falamos alguma coisa para ele, mas ficamos naquele, eu vou falar com ele, pedir desculpa, eu não vou, eu vou agora, não, depois eu encontro uma oportunidade, eu não quero ligar direto para ele, eu vou esperar um pouco, e então, até fazer uma coisa assim, como se fosse encontro casual, e aí eu aproveito e falo, e nesse tempo nós passamos muito tempo. Quando vamos falar, ele já ficou remoendo aquilo que nós falamos e não nos perdoa. E aí a gente vai ficar, poxa vida, talvez se eu falasse antes, talvez se eu me desculpasse antes. Então precisamos aproveitar o tempo. Tem que ser hoje, porque ele está nos chamando para trabalhar na vinha hoje. E ele continua. Sabíamos que aquele parente estava precisando de umas palavras nossas, porque sua conduta vinha deixando algo a desejar. Não o ajudamos, porém. Enquanto nossas advertências e conselhos poderiam ser-lhe proveitosas, e ao tentarmos salvá-lo do escândalo em que se envolveu, para a vergonha da família toda, verificamos desolados que a nossa interferência chegara atrasada demais. Nós precisamos ser verdadeiramente irmãos uns dos outros. Muitas vezes nós ficamos com vergonha ou com receio de conversarmos de algum dos nossos parentes ou amigos que estão por alguns caminhos não bons. E pelo receio não vamos. Adiamos para amanhã, para depois, e aí quando nós vamos, chegamos atrasados. E aí não adianta mais conversar. Poderíamos ter feito antes. E o chamamento continua. Filho, trabalha hoje na minha vinha. Bastaria tivéssemos dado àquele infeliz um momentinho da nossa atenção para percebermos que o pequenino obséquio que pretendia solicitar-nos era importantíssimo para ele naquela contingência. Quando, posteriormente, com nova disposição, nos decidimos a verificar em que lhe poderíamos ser úteis, já a sua situação se complicara irremediavelmente e nada mais havia a fazer em seu favor, perdendo-se, assim para nós, o precioso ensejo de servir a um irmão, quando nos fora fácil tê-lo feito.
Esse é um outro ponto importante para a nossa meditação. Será que nós estamos dando a atenção devida àquele que vem conversar conosco? Eu tenho procurado fazer um exercício porque muitas vezes as pessoas falam comigo, eu estou fazendo alguma coisa e eu continuo e não presto atenção no que eles estão falando. E é um trabalho que tenho que fazer para que quando alguém chega, eu paro e aí ouço, vamos conversar e depois, né, nós vamos continuar o que estávamos fazendo depois de resolver o problema. Até a minha esposa sempre me diz assim, para o que você está fazendo e olha para mim, que ela já me conhece. E aí então eu vou dar-lhe toda a atenção. Porque isso já me aconteceu também. Eu não sei com vocês, mas comigo já. Aquela pessoa precisava conversar, mas eu estava ocupado, não dei a atenção devida. E quando eu fui dar a atenção, ela não mais precisava dos meus préstimos. E ainda ficou chateada e com razão, né? Por eu não ter atendido, por eu não ter prestado atenção e lhe auxiliado. E aí a gente se sente muito mal quando isso acontece. E é uma coisa que precisamos, né, prestar atenção para ver como estamos agindo quando alguém chega para conversar conosco. Jesus atendia a todos com muita atenção para poder auxiliar. Vejamos. Milionários de saúde, atravessamos os melhores anos de nossa existência sorvendo a largos haustos a ânfora do prazer, delongando para mais tarde nossa participação pessoal nas tarefas do bem. A enfermidade, contudo, nos apanhou de surpresa, tolhendo-nos a faculdade de locomoção. E agora é com a alma em pânico que aguardamos a morte, ou melhor, o momento terrível da prestação de contas, pois estamos de mãos vazias das moedas do reino, e não há como justificar-nos dessa bancarrota moral. Portanto, seja o que for, o que tenhamos de fazer, principalmente em prol de nossos semelhantes, façamos-los hoje, agora, porque não sabemos se daqui a minutos ainda haverá possibilidade para isso, ou se, por outro lado, a providência já não terá mudado o curso do nosso destino. Olha, esta página é muito linda e ele nos dá orientações sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento. Quando ele diz que nós assim estamos muito bem de saúde, isso é o momento não de ficarmos sorvendo o prazer da vida, mas é o momento da nossa tarefa pessoal no bem. Vemos o que o outro está passando, aquele que está ao nosso lado, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso amigo de trabalho, o nosso chefe, a nossa comunidade, a nossa casa espírita, a nossa igreja, o nosso templo evangélico. O que ele está precisando de nós? O que eu posso ser útil? Essa pergunta é muito interessante. Né? No que eu posso ser útil? É isso que nós precisamos fazer. Trabalhar hoje na vinha de Jesus. Porque, de repente, vem a enfermidade, como ele nos coloca no texto, e aí pega-nos de surpresa e não mais eu poderei fazer nada. Não mais eu poderei ser útil. Aí eu vou ficar com muito remorso. E quando ele nos diz, esperando o momento da prestação de conta, eu não vou chegar no reino dos céus sem o tesouro para adentrar ali. Eu não vou ter as moedas do céu. Eu posso ter moedas da terra, títulos, mas isso não é contado lá. São contadas lá as nossas boas ações. Aquilo que nós fazemos de bem para nós e para o nosso próximo. Não é?
Então, aquilo que nós tivermos que fazer hoje, em prol do nosso semelhante, vamos fazer. Vamos adentrar a vinha que Jesus nos convida. Ele não apenas nos convidou para irmos trabalhar na vinha do Pai, mas ele nos mostrou como trabalhar. E isso é de suma importância para nós analisarmos então a vida desse mestre maravilhoso, que é o nosso modelo e guia. Tudo que nós precisarmos, nós devemos ir a ele, porque ele tem a experiência e o amor para nos ensinar a adentrarmos no reino de Deus. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 4, ele diz assim: E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Este é o convite que ele está nos fazendo. Vamos nós também para a vinha de Jesus. Vamos lá trabalhar na vinha. Ele é o nosso melhor patrão, porque ele nos trata com carinho, com respeito, com amor, e ele quer o nosso progresso. Mas para isso nós temos que executar hoje todas as tarefas necessárias. E a tarefa mais importante que nós temos que executar neste planeta é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E ao próximo como a ti mesmo. Vamos à vinha com Jesus? Que ele nos abençoe.